Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Pai de família, mãe de família, pastores, líderes do povo de Deus, mandatários de nações, de estado e municípios, Deus os abençoe, que este sábado seja um Shabat Shalom, do despertar até o anoitecer, com liberdade para glorificar, exaltar, bendizer, adorar o nome do Senhor, servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor enquanto é dia, enquanto é tempo. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja em sua vida, para a glória de Deus. Hoje eu quero conversar com meus amados irmãos, companheiros de missão, sobre a esperança. A bendita esperança, um dos frutos do Espírito Santo, e é promessa, é mandamento que o Senhor deixa para nós na sua palavra santa. Quando eu leio em Efésios, no capítulo de número 18, eu vou encontrar nesta palavra do Senhor bênçãos extraordinárias. Capítulo 6, perdão. Efésios capítulo 6, e que a partir do versículo 17, a palavra de Deus vai nos dizer assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está falando sobre a indumentária do bom soldado de Cristo. Versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ele completa essa versão dizendo: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. O ministério ou mistério do Evangelho. Paulo teve de Deus, recebeu de Cristo um ministério ímpar, especial, grandioso, especialíssimo. Plantar a palavra de Deus não somente no meio do povo judeu, mas das nações não judaicas, mas cooperar com a igreja do Senhor em Israel, em toda Jerusalém, em toda a terra. Por isso nós temos fonte de bênçãos através dos escritos de Paulo e das doutrinas fundamentais trabalhadas pelo apóstolo Paulo. Veja o que ele escreve em Romanos, na Epístola aos Romanos, lá no capítulo 12, ele começa dizendo no versículo 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos, versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. A esperança é necessária, a hospitalidade também, mas hoje é tão difícil para nós que vivemos no século XXI exercer a hospitalidade da maneira como meu pai, no século passado, como ele exercia. Colocar uma pessoa desconhecida dentro da sua casa, porque era um viajante, porque estava passando e precisava passar a noite em segurança. Hoje, os tempos são difíceis. Mas graças a Deus que nós temos esperança. Nós somos o povo que tem esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, eu quero falar com meus irmãos sobre essa esperança, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por isso, quando nós dizemos glórias a Deus, aleluia, e nós misturamos essas atitudes de adorador, nós podemos dizer também que nós, quando frutificamos no Espírito, podemos fazer uma santa salada do Senhor, produzindo esperança e orando e suplicando com o ministério de adoradores
e abençoadores no nome precioso de Jesus. Abençoamos até os que nos perseguem, os que falam mal de nós, aqueles que são nossos inimigos, sem motivo e sem razão, mas nos aborrecem porque nós não somos deste mundo. Nós somos de Deus, da glória, do céu. Muito bem, então, amados, eu quero refletir com meus irmãos o seguinte: esperança. A esperança, a Bíblia diz, não traz confusão. Não traz. Então, pegue a confusão deste lado e vamos seguir o caminho da esperança. O apóstolo Paulo exerceu o ministério de oração e intercessão incomum. E o ponto forte desse ministério foi sua perseverança. Perseverar em oração. Tem muita gente que não gosta de orar sobre um determinado assunto mais de uma vez. Eu já fui confrontado nesse assunto. Não, sobre esse assunto eu já orei. Já orei e não oro mais? É preciso perseverar na oração, diz a palavra de Deus. Então, esse ponto forte, foi a perseverança que Paulo enfrentou. Daí, a autoridade de quem estava revestido para exortar os crentes e também serem perseverantes. A também serem perseverantes. Eu não posso exortar os meus irmãos em Cristo, ovelhas, pastores, líderes, naquilo que eu não sou perseverante, naquilo que eu não dou testemunho, daquilo que eu não faço, daquilo que eu não sou. Da mesma maneira, eu não posso pregar o santo evangelho de Cristo, que é poder de Deus, de maneira que eu não pratico aquilo que eu estou pregando. Mas aquilo que eu estou pregando, eu tenho que pregar com fidelidade, ser fidedigno com a palavra de Deus, e é o que o apóstolo Paulo exorta e fala com os crentes da igreja primitiva no seu tempo, lá no século I. E também nós vamos entender que a esterilidade de Ana, esposa de Elcana, mãe de Samuel, foi desfeita não apenas como resultado de sua vida de fé, crendo no poder de Deus. A Bíblia diz que ela perseverou em buscar ao Senhor. Perseverou. Ô crente cabeçudo, ô crente da cabeça dura, você que diz que já orou e não vai orar mais sobre esse assunto, persevere, porque no momento certo o Senhor vai se inclinar para ouvir. Quando teu coração for sensível, for humilde, for quebrantado, o Senhor vai dizer: agora que você foi provado e eu aprovei a tua oração, eu vou responder a tua oração. Então a Bíblia diz que ela perseverou em buscar ao Senhor. Tal perseverança lhe deu vitória. Uma mulher estéril, marido arranjou outra mulher, já tinha vários outros filhos, e a outra zombava da verdadeira esposa, e ela disse: só tem um problema, eu vou falar com Deus. E Deus lhe deu um útero novo, lhe deu um filho abençoado chamado Samuel, e depois deste filho que ela pediu ao Senhor, devolveu ao Senhor, e foi um ilustre servo de Deus na história, como profeta e como juiz de Israel, consagrando 2 reis sobre a vida de Israel. Agora, este homem de Deus, esta mulher recebeu mais de 5 filhos. Mas a palavra de Deus diz: em cada um de nós seja perseverante em tudo, até o último dia da nossa vida. Está lá em Atos 11, versículo 23. Perseverar, meu irmão, permanecer firme na fé. A minha oração é que Deus visite o teu lar, a tua família, a tua casa, teu pai, tua mãe, teu sogro, tua sogra, teus filhinhos, e sejamos firmes e fortes diante do Senhor, perseverando na oração, no amor de Deus, sendo tentado, sendo provado, mas confiando, crendo e buscando o nosso Deus poderoso, dia após dia, até o último dia da nossa vida. Quem crer e for batizado será salvo.